Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs! Quanto tempo, não é? 2 semanas já que a gente não gravava vídeos, né? Estamos aqui mais uma vez, reunidos, para nós continuarmos nosso curso de Crisma. Na última aula nós havíamos começado o tema que é Creio na Igreja, né? Estamos tratando sobre o mistério da Santa Igreja Católica e vamos continuar hoje, parte 2. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês que têm acompanhado, que têm respondido os questionários, têm mandado as perguntas, pedindo a Nossa Senhora mais uma vez que nos dê a graça de utilizarmos bem este tempo, de aproveitarmos as verdades da fé, para crescermos em intimidade com Deus, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então hoje nós vamos continuar o tema da semana passada, do último tema, que é Creio na Igreja. Hoje é a parte 2. Nós seguimos a partir do parágrafo 811 do Catecismo da Igreja. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Diz o Catecismo: são estes os traços essenciais da Igreja e de sua missão. Que traços? Una, santa, católica e apostólica. São estes os traços essenciais da Igreja e de sua missão. Ela não os tem de si mesma, é de Cristo que pelo Espírito Santo dá à sua Igreja. Ou seja, essas quatro características que nós vamos tratar hoje, que é una, santa, católica e apostólica, elas são as notas da Igreja, né? Os chamados notas da Igreja. O que quer dizer que estes são os distintivos, né? São os distintivos da Igreja, né? Do mesmo jeito que a gente assiste um filme lá e tem um policial que ele tira o distintivo e mostra o distintivo e diz FBA, FBI. Aquele distintivo mostra quem ele é, qual a autoridade dele. Então a Igreja tem também notas distintivas, ou seja, características que mostram quem ela é, de onde ela vem, mostrando que de fato ela é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí diz o Catecismo, essas características ela, a Igreja, não tem de si mesma. Não foi a Igreja que se atribuiu estas características. Não é a Igreja que tem o poder de dar a si mesma essas características, mas o Cristo deu a ela através do Espírito Santo. Nós já falamos sobre Jesus, já falamos como Deus age através do Espírito. Então a Igreja recebe através do Espírito de Jesus, né? Jesus dá através do Espírito essas características da Igreja que nós vamos falar hoje. Primeira coisa, a Igreja é una, diz o Catecismo. Primeiramente, a Igreja é una por sua fonte. Fonte é de onde ela sai, né? De onde a Igreja sai? A Igreja sai da Santíssima Trindade, né? A Igreja é uma realidade humana e divina, né? É uma unidade, nós já falamos disso. Continua o Catecismo. O modelo supremo e o princípio deste mistério é a unidade de um só Deus na Trindade. Então lembre-se, nós já falamos disso outros dias. Nosso Deus, que é um único Deus, é 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo não são deuses diferentes. É um único Deus em 3 pessoas. Então veja, eles são pessoas diferentes unidas em um só Deus. Do mesmo jeito, a Igreja tem carismas diferentes. A Igreja está no mundo inteiro, a Igreja durou o tempo todo, desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja está no céu, está no purgatório, está aqui na terra. E tudo isso é unido por Deus. Então, assim como as pessoas da Santíssima Trindade são pessoas distintas, mas são o mesmo Deus, a Igreja como um todo tem pessoas diferentes, carismas diferentes, que nós vamos tratar melhor depois, mas é uma única Igreja. Então, ela é primeiramente una em sua fonte, né? Aquilo que gera a Igreja é uma fonte só, que é nosso Deus, Santíssima Trindade.
Ela também é una no seu fundador. Por sua cruz, nosso Senhor Jesus Cristo reconciliou todos os homens com Deus. Então veja, ela é una no seu fundador. Quem foi o fundador da igreja? Quem é que fundou a igreja? Nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo salvou por sua cruz não um, nem dois homens, nem 10, não eram só seus apóstolos, não eram só seus discípulos, não era só aquela turma, não eram mesmo, nem mesmo todos os homens daquela época, não. Jesus salvou através de sua cruz todos os homens de todos os tempos, de todos os lugares. Então a salvação em Jesus já é uma salvação que unifica os homens. Então a igreja é una também por seu fundador, porque Jesus, como fundador, decidiu salvar a todos. Então a igreja é una. Continua o catecismo. Ela também é una por sua alma. A alma aqui está entre aspas, né? Porque ela não é alma como a nossa alma. O Espírito Santo que habita nos crentes. Crente aqui não quer dizer protestante, evangélico. Crente quer dizer aquele que crê, né? Então, o Espírito Santo é a alma da igreja, né? Nós sempre dizemos assim, que a igreja é um corpo, né? Em que Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Muito bem, então, do mesmo jeito que minha cabeça e meu corpo estão unidos pela minha alma, porque eu tenho uma alma e quando a minha alma se separa, o corpo morre, né? Então, o que é que dá vida à igreja? Nós já falamos disso aqui. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. E o mesmo Espírito que está aqui está em qualquer lugar do mundo. E o mesmo Espírito Santo que está aqui lutando por nós, nos santificando, nos dando as graças necessárias, está lá no céu junto de Deus e na visão beatífica dos santos, e está no purgatório, na alma daqueles que estão se purificando, se preparando para o céu, e estava suscitando a igreja desde o início, até mesmo antes, e permanecerá até o fim. Então o mesmo Espírito é que une a igreja toda. Então nós somos também unos, porque somos todos animados pelo mesmo Espírito Santo. Continua o catecismo. Contudo, esta igreja una se apresenta com grande variedade. Então é verdade que nós somos a mesma igreja. Agora você olha e vê que eu sou uma pessoa, que você é outra, que o padre é outra, que o bispo é outra, que o mundo todo tem culturas e pessoas muito diferentes e que tem uns que são mais tradicionais, tem uns que são menos, tem uns que gostam mais dos jovens, tem uns que gostam mais dos velhos, tem uns que gostam mais de cuidar dos pobres. A igreja tem uma variedade imensa. Mas diz o catecismo, na unidade do povo de Deus, congregam-se as diversidades dos povos e das culturas, de dons, de encargos, de condições. Esta diversidade não se opõe à unidade da igreja. No entanto, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam o dom da unidade. Muito bem. Na unidade do povo de Deus congregam-se as diversidades dos povos e das culturas. Ou seja, se você for à igreja lá na Alemanha, obviamente as pessoas falam de outra forma, as pessoas pensam de outra forma, não a fé da igreja, mas eles agem de outra forma, eles têm outra cultura, né? Aqui no Brasil nós somos muito mais afetivos, somos mais festivos, com certeza, somos mais sentimentais. Na Europa não é assim. Então é óbvio que lá o jeito das pessoas da igreja é muito diferente, né? Então a igreja, ela une diversos povos, diversas culturas, além de dons, de encargos, de condições. Então dons é o que? Um trabalha melhor com os jovens, um trabalha melhor com os velhos, um trabalha melhor com os pobres, outro trabalha melhor com a internet, um trabalha melhor com música, e assim vai, cada um com o seu chamado. Então são dons diferentes, encargos diferentes. Então tem um que é o padre, outro é bispo, outro é leigo. Um cuida de tal pastoral e outro cuida de outra pastoral totalmente diferente, né? Então são cargos diferentes também, né? E condições. Então, enfim, cada um é de um jeito. Esta diversidade não se opõe à unidade da igreja. Então nós não devemos procurar a uniformidade na igreja. Nós não devemos esperar que todos sejam iguais. Não é isso que deve acontecer. Nós somos, entretanto, animados pelo mesmo Espírito, somos servos do mesmo Deus, cremos na mesma fé.
Isso não, então, essas coisas são as que nos unem. Nós não devemos esperar que todos sejamos iguais. No entanto, diz o catecismo, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam o dom da unidade. Então, o que que nos separa? O que nos separa é o pecado, é a inveja, é o orgulho, é a soberba, é a ira. Isso é o que nos afasta. Se nós aceitarmos o chamado que nós temos e aceitarmos que outros têm outros, isso não tira a unidade da igreja. O que tira a unidade da igreja é que nós tenhamos picuinha, é que nós tenhamos ira, eu odeio o outro, é que eu seja orgulhoso, que eu quero aparecer, que eu quero ser o mais importante, eu acho que eu sempre tenho razão, que eu sou soberbo, eu quero pegar as coisas, eu quero ter dinheiro, eu quero ou ser guloso, eu ser pecador luxuriento, né? Então, pecados da carne. Eu sou preguiçoso, não quero fazer as coisas que eu tenho para fazer e aí fico jogando na culpa nos outros. Essas coisas, assim. Sou invejoso, então o outro é bom e eu não quero que ele seja. Fico triste porque Deus deu uma graça aos outros. Ai, que absurdo. São estas coisas que tiram a unidade da igreja. E aí tem uma passagem no catecismo, que é uma passagem da Bíblia, que é Colossenses 3,14. Diz assim: sobretudo, revestivos de um amor que une todos na perfeição. Então, o que nos une na perfeição? Perfeição aqui quer dizer santidade. O que nos une a Deus para que sejamos santos é o amor, né? O que nós devemos buscar é o amor. Isso que irá nos unir, porque Deus é amor, né? Lembre-se sempre. Continua o catecismo. Entretanto, também é assegurada por vínculos visíveis. Então, até agora nós falamos que a igreja é una por coisas elevadíssimas, que são as coisas principais, mas são coisas invisíveis, né? Então, nós falamos que nós somos unidos pelo mesmo Deus, pelo mesmo Cristo que salvou a todos, pela mesma salvação, pelo mesmo Espírito Santo, pelo amor que nos une, né? Mas não tem como tocar isso. Não tem como você olhar com seus olhos da carne e ver isso. Você pode olhar e falar, cara, eu não estou vendo isso. Não consigo enxergar o Espírito Santo. Não consigo enxergar a salvação que Jesus nos deu. Isso não dá para ver. Então existem também, essas são as coisas mais importantes. Mas essas coisas elas estão manifestas em alguma coisa visível. Então tem coisas visíveis que nos unem. E o catecismo diz 3 coisas visíveis que nos unem. Uma única fé, os sacramentos e a sucessão apostólica. Uma única fé. Eu, eu e você, os cristãos da Europa, os cristãos da Ásia, da África, da América do Norte ou da Oceania. Assim como os cristãos de hoje, os cristãos de ontem, os cristãos do século passado, os cristãos de 1500, quando descobriram o Brasil, os cristãos do primeiro milênio, e ainda os cristãos de qualquer lugar, e até mesmo os cristãos que estão no céu e os cristãos que estão no purgatório, nós temos a mesma fé. Quer dizer, nós cremos nas mesmas coisas. Nós cremos que nosso Senhor Jesus Cristo é a encarnação de Deus, o Deus que se fez homem e morreu por nós, pelos nossos pecados, e nos salvou e ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. É isso que tudo aquilo que nós dissemos no creio em Deus Pai, creio no Espírito Santo, creio em Jesus Cristo, creio na igreja, tudo aquilo que nós estamos explicando aqui, eu creio, você crê, e qualquer um que se diga católico crê, desde sempre, né? Então, toda a igreja é unida por uma coisa visível também, que é a profissão de fé. Se a pessoa não crê em alguma dessas coisas que nós estamos dizendo aqui, ela não é católica. Simplesmente assim. O que nos une, em uma das coisas que nos une, é a fé. Então, nós temos a mesma fé. Nós também temos os mesmos sacramentos. Então, nós temos 7 sacramentos, né? O batismo, primeira Eucaristia, e crisma, confissão e unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, né? São os 7 sacramentos. Estes 7 sacramentos, eu os tenho, você os tem, qualquer um na história da igreja, em qualquer lugar, sempre os teve. E se você conhece alguém que não crê em um dos sacramentos, ele não pode ser católico, né? Então, eu sou católico, eu sou, mas eu não acredito na confissão. Eu acho que a gente não tinha que confessar para padre. Ou eu sou cristão, mas eu não acredito que casamento seja um sacramento. Para mim, casamento é uma opção e ela pode
fazer e desfazer, depois faz outro. Ah, eu não acredito no sacramento da ordem. Para mim, padre não tem poder nenhum, não precisa disso, a gente faz por nós mesmos. Qualquer uma dessas coisas. Ah, eu não acredito na Eucaristia. Eu não acredito que o pão vira carne e sangue de Jesus. Essas coisas todas, elas demonstram uma falta de fé católica. Então, se nós não cremos nos sacramentos, o que nos une? Não nos une, entende? Então, os sacramentos, a fé e a sucessão apostólica, né? Nós já falamos algumas vezes sobre isso aqui, que Jesus instituiu os 12 apóstolos, depois esses 12 apóstolos é, ordenaram bispos, e estes ordenaram outros bispos, que ordenaram outros bispos. Então, as coisas que os padres e os bispos fazem até hoje, eles os fazem porque receberam o poder dos apóstolos. Jesus deu poder aos apóstolos para celebrar os sacramentos, para ensinar os seus ensinamentos, para levar a igreja, para ser as pedras fundamentais da igreja. Nós vamos falar mais disso mais para frente, nesta aula ainda. Mas estes apóstolos que começaram a igreja, eles tiveram uma sucessão. Eles passaram o poder que eles receberam para alguém. Essa pessoa são os bispos, né? E os bispos ordenaram outros bispos, que ordenaram outros bispos. Então, por que nós cremos que quando o padre reza, o pão vira carne? Por que nós cremos que o bispo pode ordenar um homem e ele passa a ter esse poder? Porque ele recebeu esse poder de outro cara que recebeu o poder de outro cara que se você for seguindo, vai chegar no primeiro, que eram os 12 apóstolos. E eles receberam o poder de quem? De Jesus. E Jesus é Deus, pode fazer o que bem quiser. Então essas três coisas unem a igreja visivelmente. Então, três sinais visíveis de que você está na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ter a mesma fé, então crer no símbolo da fé que nós estamos ensinando aqui, crer nessas coisas. Segundo, crer nos sacramentos, ter os sacramentos. E terceiro, a sucessão apostólica, ter um ministro ordenado por alguém que foi ordenado por alguém que é da sucessão apostólica, certo? A única igreja de Cristo, continua o catecismo, é a que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Então, Jesus fundou a igreja, fundou. Eu vi nos evangelhos, né? Qual é a igreja que ele fundou? É aquela que ele fundou sobre Pedro e que depois de ressuscitado ele mandou eles, falou: vocês ide e ensinai a todas as nações. A quem ele deu o poder de perdoar os pecados, a quem ele deu as chaves do reino dos céus. Quem foram? Os apóstolos. E esses apóstolos, onde é que foi a igreja dos apóstolos? Ué, a igreja dos apóstolos é aquela que tem a sucessão dos apóstolos, né? Que segue a mesma, aqueles que os apóstolos ordenaram outros e ordenaram outros até chegar em nós. Esta igreja é qual? A igreja católica. Esta é a única igreja, diz o catecismo, de Cristo, a única igreja de Cristo. Continua o catecismo. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo, e aí ele põe entre parênteses aqui, distinguem-se a heresia, a apostasia e o cisma. Ou seja, as rupturas que ferem a unidade de Cristo. Então, entre os cristãos, há separações, né? E aí ele dá três exemplos principais, né? Que são a heresia. O que é heresia? Heresia é alguém que escolhe uma parte da fé em detrimento de outra. Então, por exemplo, os protestantes. Os protestantes são cristãos. Ah, eu acredito em Jesus Cristo, mas não acreditam em sacramentos. Ou não acreditam na intercessão dos santos. Essas coisas. Não se submetem à vontade do Papa. Então, eles acreditam na verdade da igreja, mas só em uma parte. Os outros eles deixam para lá. Isto é heresia. Você se diz católico, porque antes, né, no início, quem é que começou os protestantes? É alguém que se chamava católico, que é Martim Lutero. Então, alguém que se dizia católico, escolheu um pedaço da fé para crer. Ou seja, ele não crê na igreja toda, nem toda a fé da igreja. Isso é uma heresia. Ou ele pode ser um apóstata. O que é um apóstata? É aquele que, dizendo que crê, ele volta e diz: não creio mais, nega a fé. Isso pode acontecer conosco, né? Todos nós podemos cair nesses erros, infelizmente. Por isso nós pedimos a ajuda de Deus, né? Se fôssemos só pelas nossas forças, todos nós trairíamos o Cristo. Então, a segunda coisa é a apostasia. Eu posso cair em apostasia, que é o quê? Eu creio,
Depois, por algum motivo, por pecados, por fraquezas, por tentações, eu nego aquilo que Jesus me ensinou, eu nego a verdade da igreja e vou embora. Isso é apostasia. E o terceiro é o cisma. O que é o cisma? O cisma é deixar de ser submetido ao Papa. Então isso já aconteceu inúmeras vezes na igreja e pode acontecer de novo. Alguém que está dentro da igreja diz: eu não confio mais, eu não quero mais ser guiado por esse Papa, eu quero seguir a minha própria doutrina ou seguir outra pessoa que não o Papa. Continua o catecismo. Estas coisas não acontecem sem pecados dos homens. Então por que existem hereges, né? Por que existem protestantes, todos eles, né? Por que eles saíram da igreja? Porque até 1500 não existia igreja protestante. Por que existem a apostasia? Então aqueles que estão dentro da igreja saem da igreja, negam a igreja. Ou existe o cisma, né? Como a igreja do Oriente, que talvez vocês conheçam, talvez não, mas chama a igreja ortodoxa, que se separou da igreja por volta do século XI. Por quê? Porque não queria mais respeitar a autoridade do Papa, eles queriam seguir o imperador da época. Diz o catecismo, essas coisas acontecem por um motivo, pelo pecado dos homens. Por que nós nos separamos da igreja? E isso pode acontecer conosco, hein? Por que nós nos separamos da igreja? Porque nós pecamos, porque nós queremos ser o Senhor das coisas. E Deus tem de ser o Senhor, é assim que as coisas são. Segue o catecismo. A gente já falou a primeira nota, a igreja é una. Segunda nota, a igreja é santa. Diz o catecismo: todas as obras da igreja tendem como seu fim a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. Então, para que as obras da igreja tendem? Qual é o fim das obras da igreja? Para que elas existem? Para duas coisas: a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. Tudo aquilo que existe na igreja existe para essas duas coisas: para que os homens se santifiquem e para que Deus seja glorificado. Por que nós damos catequese? Para que vocês se santifiquem, para que eu me santifique, ou seja, para que eu me una mais a Deus, para que você se una mais a Deus e para dar glória a Deus, para dizer que Ele é o Senhor, que a Ele toda a honra e toda a glória. Isso vale para a catequese, mas isso vale para os sacramentos. Por que você se casa na igreja? Você se casa para ser mais santo, mais santa, para que você e seu marido se unam mais a Deus a partir do sacramento e para que dê glória a Deus, para que a sua vida de casado no futuro, dê glória a Deus, para que vendo você as pessoas deem glória a Deus. E vale para qualquer coisa na igreja. Tudo na igreja serve para essas duas coisas e se não serve, está errado. Tá bem? Continua o catecismo. Em seus membros, nos membros da igreja, a santidade perfeita ainda é algo a adquirir. Ou seja, nós que somos membros da igreja ainda não somos santos ainda. Munidos, diz o catecismo, de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos são chamados à perfeição da santidade. Então todos nós, eu, você, todos os membros da igreja, os padres, todos, nós temos um chamado. Qual é o chamado? A santidade, a união com Deus perfeita. E a igreja tem os meios salutares. A igreja tem os meios para que isso aconteça, né? Então, apesar de nós não sermos santos ainda, nós somos chamados a ser. A igreja está aí para nos santificar. Então, a igreja é santa por isso. As obras da igreja tendem a isso, existem para isso, para nos santificar. Continua o catecismo. A caridade, ou seja, o amor, é a alma da santidade. Como é que nós nos unimos a Deus? Através da oração, através dos sacramentos, mas eles devem gerar em nós uma coisa: o amor a Deus e aos homens. Sem isso, não tem santidade, não tem vida espiritual. A igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, ou seja, mesmo tendo pecadores dentro dela, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. Quando nós vivemos de sacramentos, quando nós aprendemos sobre as coisas da igreja, quando nós rezamos,
essas coisas nos santificam, elas nos dão a graça. O que é a graça? A graça é a vida de Deus, né? É o Espírito Santo, a vida da Santíssima Trindade que está dentro de nós, no nosso coração. E esta é a vida que corre nas veias da igreja. É esta vida que a igreja nos dá através de todas as suas ações, as suas obras. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. Como nós nos tornaremos santos? Nós nos tornaremos santos se nos unirmos a Deus através desta vida da igreja que a igreja tem. Subtraindo-se a sua vida dela que cai em pecados, que cai nos pecados e nas desordens. Quando é que nós caímos em pecado? Quando é que a nossa vida é desordenada? Quando nós nos afastamos da vida da igreja, que é a vida dos sacramentos, que é a vida espiritual, que é a vida da graça. É isso que ela sofre e faz penitência, por essas faltas. Ela, a igreja, tem o poder de curar seus filhos, pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. Então veja, a igreja faz penitência, a igreja luta para pagar estes pecados que nós caímos. E a própria igreja tem o poder de nos curar. Nunca olhe para si, nós não devemos olhar para nós e acreditar que nós não temos jeito. A igreja é muito maior do que isso, nós já falamos sobre isso em outras aulas. O amor de Deus é muito maior do que tudo isso. E a igreja tem os meios para que nós alcancemos o verdadeiro amor de Deus. O amor que cura, o amor que transforma. Então, a igreja tem os meios para nos curar pelo sangue de Cristo e pelo dom, pelo presente, pelo Espírito Santo. Ao canonizar, você já deve ter ouvido essa expressão, talvez não, mas ao canonizar, canonizar é tornar santo. Não tornar santo porque transforma, mas reconhecer como santo, talvez essa seja a palavra certa. Você já ouviu falar de Santo Antônio, de São Francisco de Assis, de Santa Rita, e tantos santos e santas, né? O que é isso? Essas pessoas são pessoas que existiram, que viveram, não são historinhas da carochinha. Não são historinhas bonitas, não. São pessoas que viveram de fato nessa terra. E o que quer dizer chamar ele de santo? Quer dizer que nós acreditamos plenamente que eles estão lá no céu. Que eles viveram uma vida de virtudes e que estão lá no céu, agora junto de Deus, que é a nossa meta, né? Então, ao canonizar, a igreja reconhece o poder do Espírito de santidade, propondo os santos como modelos e intercessores. Então, a igreja sempre teve isso, de reconhecer algumas pessoas que já morreram, de que estas viveram uma vida exemplar e elas estão lá no céu. O primeiro a fazer isso não foi um papa, não foi um bispo, foi nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de sua morte, na sexta-feira da paixão, Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Um deles chamava Dimas, e Dimas se arrependeu dos seus pecados. E ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele naquele dia, na mesma hora: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus foi o primeiro a canonizar alguém. Jesus canonizou alguém antes de morrer, inclusive, né? Mas só ele pode fazer isso. Jesus disse para aquele homem que nós podemos chamar de São Dimas: você estará no paraíso. Ou seja, ele estará no céu. Naquele mesmo dia ele estará no céu. E é isso que nós queremos. E os santos são modelos, então nós devemos imitar a vida deles. Por isso é muito importante que nós conheçamos a vida de alguns santos. Mas também eles são intercessores. Então, como eles estão diante de Deus, nós pedimos graças para eles, né? Você já deve ter ouvido isso. Pede para Santo Antônio, pede para Santo Expedito, pede para Santa Rita. Por que nós pedimos para os santos? Porque eles estão diante de Deus, né? Você se lembra quando a gente era mais novo? Talvez seja na sua idade, mas quando eu era mais novo, eu queria namorar com uma menina e eu ia lá e pedia pro amigo dela ir falar com ela, né? Fala de mim lá pra sua amiga. Por quê? Porque ele tem mais intimidade, porque ele conhece ela melhor, porque ela confia mais nele, né? Os santos são amigos de Deus, estão no céu. Então, ao invés de pedir para Deus, eu que sou tão ruim, eu que sou tão infiel, eu peço para alguém que é amigo dele, né? Santo Antônio, São Francisco, Santa Rita, São Domingos Sávio. Vai lá e pede no meu lugar. Eu preciso disso. Isso é intercessão de santos. Enquanto
existe um ponto aqui acima da curva. Enquanto na Beatíssima Virgem, Nossa Senhora, a igreja já atingiu a perfeição, os cristãos ainda se esforçam para alcançá-la. Então nós estamos tentando nos santificar, estamos pedindo a intercessão dos santos, mas Nossa Senhora não é como nós. Nossa Senhora é toda santa, por isso que ela foi elevada aos céus, por isso ela ressuscitou. Por isso ela é toda virgem, sempre virgem. Uma das coisas que nós queremos é que ela é imaculada, sempre virgem. Então ela não teve nem a tendência ao pecado, o Gerson explicou isso. Em Nossa Senhora, a igreja já atingiu sua perfeição. Então Nossa Senhora é totalmente santa. E o que nós estamos vivendo na igreja? Nós estamos vivendo para tentar sermos santos. Então, aquilo que a igreja já atingiu em Nossa Senhora, em nós ainda está acontecendo, né? Muito bem, então nós temos a igreja una, a igreja santa, já falamos dessas coisas por quê. E agora a igreja católica, una, santa, católica, é a terceira nota. A palavra católica significa universal. O que quer dizer? Quer dizer segundo a totalidade, a integralidade. A igreja católica quer dizer o quê? Igreja integral, igreja inteira, igreja por todos. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça. Então a igreja está aqui, mas não só aqui na terra. A igreja também está no céu, a igreja também está no purgatório, porque todos nós estamos unidos à cabeça que é nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja recebe dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, a plenitude dos meios de salvação. Então, nós temos, através de Jesus, os meios para nos salvar. Que ele quis, nós recebemos os meios de salvação que ele quis. Confissão de fé correta e completa. Que é isso que eu estou falando. Nós estamos ensinando aqui a fé da igreja porque você deve acreditar na fé correta e completa. A verdadeira e sem faltar nada. Na vida sacramental, ou seja, confissão, eucaristia, batismo, crisma, tudo isso que eu já disse. E ministério ordenado na sucessão apostólica. Essas três coisas que eu já disse, que tornam a igreja una por três coisas visivelmente. A mesma fé, os meios de sacramentos e a sucessão apostólica. Estes são os meios de salvação que Jesus deu para nós. Nós temos direito a eles, uma fé inteira, integral e completa, os sacramentos reais e o ministério ordenado. A igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia. Ou seja, a igreja é católica desde o início. No dia de Pentecostes, a igreja já cria no que nós cremos, já cria naquilo que nós cremos. A igreja já tinha os sacramentos, nenhum sacramento foi instituído depois que Jesus subiu aos céus. Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus. Então, os 7 sacramentos já existiam, a igreja já tinha os 7 sacramentos e a igreja já tinha o ministério ordenado. Jesus ordenou os 12 apóstolos e eles são a primeira geração de bispos. Então aquilo que nos torna católicos hoje já existia no dia de Pentecostes. A igreja é católica desde o início e ela o será católica até o dia que Jesus voltar e terminar a história do mundo, né? Ela, a igreja, é católica porque é enviada à universalidade do gênero humano. Então ela também é católica, não só por essas coisas, mas ela também é católica porque ela é enviada a todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares. Então, muito bem, ela é una, santa, católica e... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Cadê os fiéis cristãos? Aqui, a igreja apostólica, muito bem. Santa, una, santa, católica. Continuamos. Cada igreja particular é católica. Isso é importante dizer. A igreja está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais. Está presente Cristo, em cada comunidade local está presente Cristo, por cuja virtude se constitui a igreja una, santa, católica e apostólica. Ou seja,
A Igreja Católica é católica no seu total, na união de todos os bispos, todas as dioceses, todas as comunidades no mundo todo, mas ela é também católica em particular. Então veja, nós temos uma diocese aqui em Osasco, né? Onde fica o nosso bispo. Esta igreja local, ela também é igreja católica. Também é igreja católica, porque ela tem essas características. Ela também é una, ela também é santa, ela também é católica. Ela tem a mesma fé, os mesmos sacramentos e a sucessão apostólica. Crê nas mesmas coisas, está unidas pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, pela mesma salvação, certo? Estas igrejas locais são formadas à imagem da Igreja Universal. Então, do mesmo jeito que a Igreja Universal é católica, ou seja, a Igreja do mundo todo é católica, a Igreja daqui ela tem a mesma forma da Igreja total. Ela tem as mesmas características, ela também é católica. Tendo como base a Igreja de Roma, como única base e fundamento. Né? Então, todas as igrejas do mundo todo têm como base e fundamento a Igreja de Roma, que é onde ficou o Santo Padre e o Papa. A fé da Igreja de Roma, ela, assim como nós já falamos sobre São Pedro que era o primeiro dos apóstolos e que o Papa é sucessor dele, todas as igrejas têm a Igreja de Roma como base, como fundamento. Então, unidas à Igreja de Roma, todas as igrejas do mundo são católicas, todas as igrejas locais. Nós não estamos falando de heresia aqui. Não estou falando de Universal do Reino de Deus, falando da igreja na garagem que tem na sua esquina ali. Não é isso. Estamos falando de igreja católica. Mas as igrejas locais, né? Não a igreja de Roma, não a igreja, não a igreja que está lá em Roma, mas aquela que está aqui perto de nós. Agora uma pergunta: quem pertence à Igreja Católica? Diz o catecismo: todos os homens são chamados à católica unidade. Todos os homens. Seu vizinho, seu primo, seu tio, seu amigo, aquele cara que é ateu, aquele cara que é do candomblé, aquele cara que é espírita, todos os homens, as crianças, os velhos, os jovens, todos são chamados à unidade da igreja. Nós deveríamos querer e devemos buscar que todos os homens do mundo se convertam à fé católica. Por quê? Porque esta é a única fé que pode salvar os homens. Estes, os homens do mundo todo, são incorporados plenamente à sociedade que é a igreja. Aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos, e em sua estrutura visível estão unidos a Cristo, pela profissão de fé, dos sacramentos, do regime eclesiástico e da comunhão. Contudo, não se salva aquele que não persevera na caridade com o coração. Vamos explicar. São incorporados plenamente à sociedade que é a igreja, ou seja, entram em união plena com a igreja. Aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, ou seja, receberam o batismo, receberam o Espírito Santo, aceitam a totalidade de sua organização. Aceitam o Papa, aceitam os bispos, aceitam os padres, as comunidades locais, a Igreja de Roma. Eles aceitam, então, recebendo o batismo, nós aceitamos a organização e todos os meios de salvação nela instituídos, ou seja, os sacramentos, que é as coisas que eu já disse, a fé, a mesma fé, os sacramentos e a sucessão apostólica. E em sua estrutura visível estão unidos a Cristo. Ou seja, não basta que um cara seja batizado e diga que acredita nisso tudo, mas não vai em igreja nenhuma. Não obedece o Papa, não participa dos sacramentos. Não, ele tem que visivelmente, você tem que conseguir olhar e ver que ele está unido a Cristo. Como? Pela profissão de fé. Então ele tem que professar a mesma fé, acreditar nas mesmas coisas, receber os mesmos sacramentos, acreditar no regime eclesiástico. O que quer dizer isso? Regime eclesiástico quer dizer a hierarquia, o Papa, os bispos e os padres. E da comunhão. Então ele tem que estar unido à igreja, né? E aí diz o catecismo: contudo, não se salva, presta atenção, não se salva aquele que não persevera na caridade com o coração. Então não basta que você creia, que você participe, se você não ama.
Se isso não muda o nosso coração, não vale de nada. Não se salva quem não persevera na caridade com o coração. Ele diz algumas palavras do catecismo, né? A igreja e os não cristãos. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e a sua salvação. Então, o mundo está todo separado, cada um crê numa coisa, cada um faz uma coisa. O que é que deveria unir todos os homens? Deveria ser a força do Estado, por exemplo? O Estado deveria vir e falar: vocês vão acreditar em tal coisa, vocês vão fazer tal coisa. Deveria ser, a ONU deveria ir mandar que o mundo todo cresce na mesma coisa, fizesse as mesmas coisas. O nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, deveria ser a polícia? Não. O que deveria unir a cada um de nós deveria ser a igreja. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e a sua salvação. O que nos trará a verdadeira salvação no fim da vida? Estarmos unidos a Deus na Igreja Católica. Toda salvação vem de Cristo, cabeça, por meio da Igreja. Não existe salvação separada de nosso Senhor Jesus Cristo. E como essa salvação chega a nós? Através da Igreja. Por isso, não pode se salvar aquele que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como uma instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então, existem pessoas que nunca tiveram contato com a Igreja Católica. Pelo menos não com a Igreja Católica verdadeira. Que nunca conheceram de fato a vida católica. Estas pessoas, Deus vai dar um jeito de salvá-las ou de julgá-las. Aí não nos cabe, nós não sabemos como será. Agora, quem conhece a Igreja Católica e sabe que a Igreja Católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus quis a Igreja Católica, que Deus ele decidiu dar um meio para nos salvar, que é a Igreja Católica. E mesmo assim, sabendo disso, nós não quisermos entrar, ou seja, não quisermos participar da igreja, ou entrando, não quisermos perseverar, ou seja, continuar lutando e lutando e lutando para sermos salvos e nos mantermos na igreja, quem, sabendo disso, não quer entrar ou não quer perseverar, não se salva. Não tem como se salvar. Muito bem. A missão é uma exigência da Igreja Católica, da catolicidade da Igreja. Continua o catecismo. Enviado por Deus às nações para anunciar o Evangelho a todos os homens. Jesus chamou os apóstolos e disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e ensinar-lhes tudo aquilo que vos tenho dito. Jesus mandou que ele fosse enviado ao mundo todo. Então a origem e o objetivo da missão é fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho em seu espírito de amor. Olha que louco. Por que nós devemos pregar? Por que nós devemos levar os sacramentos? Por que nós devemos converter as pessoas à fé da igreja? Por quê? Porque nós queremos unir as pessoas à vida que Deus vive. Eu já disse isso 1000 vezes aqui nas nossas aulas. Deus nos fez para participarmos da felicidade da vida que Ele tem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a forma de nos unir a Ele é nosso Senhor Jesus Cristo através da igreja pelo Espírito Santo. Então por que nós devemos pregar? Por que nós devemos ir fazer missão? Tem uma origem e um objetivo. Quem nos deu essa missão? Foi a Santíssima Trindade, foi o próprio Deus que nos mandou fazer. E qual é o objetivo? O objetivo é nos unir a Ele, a nos unir a esse Deus. Então Ele é a origem e o fim. Ele que manda fazer, mas para fazer o quê? Para unir a Ele mesmo. Então, Ele é a origem e o fim. O motivo da missão. Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade, no projeto universal de salvação. Então, qual é a finalidade disso? É que todos conheçam a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e conhecendo a verdade, possam se salvar. É impossível agradar a Deus sem fé, diz a palavra de Deus, né? A Sagrada Escritura. Então, quem não conhece nosso Senhor Jesus Cristo não pode se salvar. Pode até se salvar, mas nós não sabemos como. Então, a única forma de garantir isso é darmos nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas. O Espírito Santo é o protagonista de toda missão da igreja. Esta missão continua e desdobra a missão do próprio Cristo.
Eis porque a igreja deve trilhar os caminhos da pobreza, da obediência, do serviço, da imolação de si até a morte. Então escutem, ó, esta missão da igreja continua e desdobra a missão do próprio Cristo. Isso que nós estamos falando que é a missão da igreja, de salvar os homens, de levar os homens ao conhecimento da verdade, de unir os homens à vida da Santíssima Trindade, esta é a missão de Jesus. Por que Jesus se encarnou? É para essas coisas, para nos salvar. Então, a missão da igreja é o desdobramento e a continuação. Jesus continua a sua missão na igreja. Já falamos disso, inclusive. Eis porque, diz o catecismo, eis porque a igreja deve trilhar os caminhos da pobreza. Então veja, se a igreja continua a missão de Jesus, ela deve continuar a vida de Jesus. Né? Como? Através da pobreza, a igreja deve ser desapegada dos bens materiais. E a igreja somos eu e você. Eu e você temos que ser desapegados dos bens materiais. Temos que ser humildes. Temos que ser obedientes às autoridades, ao Papa, aos bispos, aos padres, às nossas autoridades próprias, nossos pais, os nossos chefes, os nossos professores. O serviço, nós devemos querer servir aos outros, estarmos dispostos a servir, de fato. E da imolação de si mesmo até a morte. Nós devemos gastar a nossa vida até a morte. Por quê? Porque foi assim que Jesus fez. E se nós somos igreja, nós devemos fazer também. Da imolação da qual ele, Jesus Cristo, saiu vencedor por sua ressurreição. Então a igreja também ressuscitará, nós também triunfaremos com Jesus lá no céu. Mas para isso é preciso viver o padecimento que Jesus viveu aqui na terra. Não existe vida, mar de rosas aqui nessa terra. Essa terra é um vale de lágrimas. Mas venceremos, unidos com Jesus venceremos. Né? Por sua própria missão, a igreja caminha com a humanidade. É como o fermento e a alma da sociedade a ser renovada em Cristo. Então veja. Então pense comigo. Então talvez nós pensemos assim, então tá bom, então eu vou fazer assim. Então eu vou me unir à igreja, vou ter a fé da igreja, vou participar, vou evangelizar os outros. E aí eu não terei que passar pelas tribulações que este mundo passa. Porque quando vierem as perseguições nós seremos salvos. Quando vier a morte, nós seremos salvos. Quando vierem as crises, eu não precisarei me preocupar com isso, porque eu estarei junto de Deus. É assim? Não, não. A igreja caminha com a humanidade, junto da humanidade. Então nós vamos passar. Eles sofrem, nós sofremos também. Vai ter doença? Coronavírus. O mundo está sofrendo? Está sofrendo. Talvez até pelo pecado. Nós da igreja estamos sofrendo também. Eu sou ruim, mas pense que existem homens santos por aí que são da igreja, estão sofrendo também. Mas a igreja é como o fermento e a alma da sociedade, a ser renovada em Cristo. Então existe o fermento na massa, né? A massa está lá toda e você põe um pouco de fermento para ele crescer. Assim como tem o corpo, mas tem a alma que sustenta o corpo. Assim são os cristãos dentro da sociedade. A sociedade pode até se corromper, mas quem mantém a sociedade crescendo, quem dará força, somos nós. Porque nós estamos unidos ao princípio da vida eterna, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, a igreja é santa. Tá vendo como a igreja é santa? Este é o princípio, essa é a sua missão, é isso que ela faz, é para isso que ela existe. Então nós dissemos, a igreja é una, santa, católica, e agora o quarto ponto, a igreja é apostólica. A igreja é apostólica em 3 sentidos. Primeiro, a igreja foi e continua sendo construída sobre o alicerce dos apóstolos. A igreja foi fundada sobre Pedro e os apóstolos. E a igreja continua fundada sobre Pedro e os apóstolos na pessoa do Papa e dos bispos, até hoje. A igreja conserva e transmite com a ajuda... Então, segundo ponto. Primeiro ponto, ela é construída sobre os apóstolos. Segundo, ela conserva e transmite com a ajuda do Espírito as palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Então veja, aquilo que os apóstolos ensinaram às primeiras comunidades cristãs, nós cremos e ensinamos até hoje. Diz o catecismo, com a ajuda do Espírito Santo.
Se fosse só pelas nossas forças, não teria como, mas o Espírito Santo dá a graça. Então nós estamos alicerçados nos apóstolos, nós cremos nas mesmas coisas que os apóstolos, cremos e transmitimos. E o terceiro ponto, a igreja continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Jesus. Então, quem é que dirige a igreja? Quem é que santifica a igreja? Quem é que ensina na igreja? São os apóstolos. Agora, na pessoa do Papa e dos bispos e dos padres. Eles estão seguindo a mesma missão. Então, a igreja é apostólica por quê? Porque ela é fundada sobre os apóstolos, ela crê e conserva a mesma fé que os apóstolos criam, e a igreja continua com a sucessão apostólica ensinando uma geração após a outra. Tem mais uma citação bíblica. João 20, 21. Jesus diz aos apóstolos: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E aí o catecismo comenta: o ministério dos apóstolos e da igreja é, portanto, a continuação da própria missão de Jesus, como nós já dissemos. Esta missão é de Jesus. Jesus diz: assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Olha, para vocês que querem uma passagem bíblica. João 20, 21. A igreja continua a missão de Jesus. É a mesma missão. E aí, mais uma citação. Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim recebe. Olha o que Jesus disse aos apóstolos. Quando alguém receber vocês, eles estão recebendo a mim. Ora, se nós cremos que a missão da igreja continua desde lá até aqui, então quando nós recebemos um apóstolo, quando nós recebemos um bispo, o papa, um padre até, nós estamos recebendo o próprio Cristo em nossa casa. Quando nós amamos um padre, quando nós amamos um bispo, quando nós amamos o papa, estamos amando o próprio Jesus neles. No encargo, ou seja, no encargo que Deus deu à igreja, aos apóstolos, há um aspecto que não é transmissível, que eles não podem passar para outra pessoa fazer, que é serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da igreja. Então veja, os primeiros apóstolos, eles viram Jesus ressuscitado com os seus próprios olhos. E aí eles testemunhavam que Jesus ressuscitou, que ele venceu a morte, ressuscitou, que ele é Deus. Isso não pode ser transmitido. Ninguém pode fazer isso no lugar deles, porque foram eles que viram. Mas a igreja dura 2000 anos. Então, eles ensinaram a outros e disseram: vocês a partir de agora vão dar testemunho no nosso lugar. Então, os próximos bispos deram testemunho dizendo que Jesus é realmente Deus, que ele ressuscitou, que os sacramentos são esses. E esses passaram para outros e passaram para outros. Essa é a primeira missão dos bispos e dos padres: testemunharem a ressurreição do Senhor e serem os fundamentos da igreja. Esta missão deve durar até o fim dos tempos. Não vai acabar nunca, até que Jesus volte. Já que o evangelho é para a igreja em todos os tempos. Por esta razão os apóstolos cuidaram de instituir sucessores. Ora, se os ensinamentos de Jesus são para todos os homens em todos os lugares em todos os tempos, esta missão não pode acabar. Se ela não pode acabar, é por isso que existem os sucessores dos apóstolos. Porque senão a igreja teria acabado no ano 90 e poucos, quando São João, o último apóstolo, morreu. Para que a missão a eles confiada fosse continuada após sua morte, confiaram a seus cooperadores o munus, ou seja, a missão, o poder de completar e confirmar a obra iniciada. É isso que eu já disse. Os apóstolos começaram, eles iam morrer, precisavam de pessoas que continuassem aquilo que Jesus mandou eles fazerem. Quem continua? Os apóstolos, os bispos. Assim como permanece o munus, ou seja, o poder e a responsabilidade que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, nós já falamos disso. O Papa, até hoje, ele tem o poder e a responsabilidade de fazer aquilo que Pedro foi chamado a fazer, o primeiro Papa. Que ele tem as chaves do reino dos céus, ele confirma os irmãos e essas coisas. Então, assim como o poder que foi dado a Pedro permanece passando de geração em geração no bispo de Roma, que é o Papa, permanece também o munus dos apóstolos. Munus tem essa dupla ideia. Munus é poder e responsabilidade. Então, o munus de pai, por exemplo, um pai tem um munus de pai. O que é o munus de pai? Ele tem o poder
de ser pai, de ser autoridade, de formar o filho, de cuidar. Mas ele também tem a responsabilidade de cuidar, de reger, de proteger. Tem essas duas coisas. Ele tem o poder de fazer, mas ele tem a responsabilidade de fazer. Isso é munus, né? Então, o munus do Papa permanece até hoje, o munus dos apóstolos permanece nos bispos até hoje. E aí, novamente, cita o catecismo: quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo e aquele por quem Cristo foi enviado. Jesus foi enviado pelo Pai, né? Então, se nós negamos, se nós rejeitamos os bispos, os padres, o Papa, nós rejeitamos o Cristo. E se rejeitamos o Cristo, rejeitamos a Deus, porque Jesus é Deus. Por fim, o apostolado, né? O que é apostolado? Apostolado é essa evangelização, né? É chegar às pessoas onde Cristo ainda não chegou e levar a verdade do evangelho para elas. Toda a igreja é enviada ao mundo inteiro. Todos nós, cada um de nós, somos chamados, enviados a levar Jesus adiante, a levar Jesus às pessoas, né? Nós somos. Sendo Cristo a fonte, a origem da fecundidade do apostolado, da evangelização, depende de sua união vital com Cristo. O apostolado depende de sua união vital com Cristo. Isto é muito importante. A evangelização só tem eficácia, as pessoas só se convertem se nós estamos unidos a Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que estar em estado de graça, né? Nós vamos explicar isso mais para frente, com detalhes, mas quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Então é preciso, para que nós levemos as pessoas a Deus, é preciso que nós estejamos unidos a Deus, né? Então é isso que o catecismo diz. Depende da união vital com Cristo. Isso acontece através da graça, batismo e dos sacramentos, né? Quando nós pecamos, nós confessamos, comungamos e nos unimos a Deus. Através da oração, da Eucaristia, da palavra, isso vai aumentando a graça em nós. E aí isso vai tornando o nosso apostolado, a nossa evangelização mais eficaz, porque quem faz isso é Deus, não nós. Entende? É sempre a caridade colhida sobretudo na Eucaristia. Caridade é amor. É sobretudo o amor que nós recebemos principalmente na comunhão, na Santa Missa, que é a alma do apostolado. Para que o nosso apostolado, para que a nossa evangelização tenha eficácia, é preciso que nós amemos, mas o amor nós conseguimos aonde? Em Cristo. E como é que nos unimos a Cristo? Principalmente na Santa Missa. Porque lá nós nos unimos a corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é una, veja, nós já explicamos, una, santa, católica, e agora explicamos a apostólica. A igreja é una, santa, católica e apostólica em sua identidade profunda. Quem é a igreja? Esta igreja que é una, que é santa, que é católica e apostólica. Profunda e última, identidade profunda e última, porque é nela que já existe e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus. Nós já falamos sobre isso também em outras aulas. Na igreja está o germe do reino dos céus. Aqui começa e será completado, será consumado no fim dos tempos, em que nós nos uniremos plenamente a Deus ou no céu, né? Muito bem, continuamos. Agora nós vamos falar sobre os fiéis de Cristo, né? A hierarquia, os leigos e a vida consagrada. Muito bem. As próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer entre os membros da igreja servem para a sua unidade. Então, assim como o corpo tem dedo, dedão, mão, cotovelo, ombros, e cada um tem que fazer sua função para que o todo funcione, assim é a igreja. Cada um tem que seguir a sua função do jeito certo. E assim é que tudo isso, né, é o corpo de Cristo e santifica e tudo mais. Então, primeira coisa. Ninguém pode anunciar a si mesmo o evangelho, né? O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria. Isto supõe ministros da graça autorizados e habilitados por Cristo. Pensem nessas três coisas. Primeiro, ninguém pode anunciar a si mesmo o evangelho. Ninguém fica sabendo da igreja através de si mesmo. Ninguém aprendeu a ser católico sozinho. Isso não existe. Então, o enviado do Senhor, então Jesus instituiu os apóstolos por isso, para que eles evangelizassem as pessoas. O enviado do Senhor
fala e age não por autoridade própria, mas pela autoridade de Jesus. Então por que que o padre pode fazer o que faz? Por que que o bispo pode fazer? Por que que o papa pode fazer? Por que que nós cremos na igreja? Por causa de Jesus. Jesus é que deu autoridade para eles. Muito bem, então essas duas coisas. A igreja age em nome de Jesus e a igreja precisa evangelizar porque ninguém se evangeliza sozinho. Portanto, isto supõe ministros da graça. Alguém tem que mediar a nossa relação com Deus. Alguém tem que trazer o evangelho até nós e nos dizer como é e nos dar os meios para nos salvar. Isso quer dizer que alguém tem que ter este poder. Quem são? Primeiramente os apóstolos, depois a igreja. Estes são os ministros da graça autorizados e habilitados por Cristo. O Papa, bispo de Roma, é o perpétuo, ou seja, sempre, que permanece e visível princípio e fundamento da unidade. Então, se nós todos somos unidos, existe um fundamento. É o Papa, é a Igreja de Roma. E ele é o fundamento visível. Então, o fundamento de fato é Cristo. Mas onde nós vemos o Cristo? O Cristo nós vemos no Papa. Quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Então, os bispos estão unidos ao Papa e por isso estão unidos a Cristo. E os fiéis estão unidos ao Papa e por isso estão unidos a Cristo. Enquanto composto de muitos, a igreja exprime a variedade e a universalidade do povo de Deus. E enquanto unidos sob um só chefe, exprime a unidade do rebanho de Cristo. Então existem essas duas coisas. Veja, a igreja no mundo todo são igrejas diferentes, com bispos diferentes, pessoas diferentes. Isto mostra que nós somos variados, nós somos muitos. Mas nós todos estamos unidos ao Papa. E isso mostra que nós somos um. Nós somos um. Estamos um só rebanho de Jesus Cristo. Ó a palavra, o munus de ensinar. Então o bispo, os padres e o Papa têm o munus, responsabilidade e poder de ensinar. Os bispos, juntos com os presbíteros, que são os padres, têm como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus. A primeira coisa que existe para que exista um Papa, um bispo e os padres é para ensinar o Evangelho. Cristo quis tornar sua igreja participante de sua própria infabilidade. Então, Jesus ensina as coisas e Jesus não erra. Jesus não se engana e não engana ninguém porque ele é o próprio Deus. Mas ele quis que a igreja também tivesse isso. Que a igreja também ensinasse coisas em que nós podemos confiar, sabendo que ela não se engana e não engana ninguém. O magistério deve proteger o povo de Deus dos desvios e das quedas. Então, os bispos, os padres, o Papa devem nos proteger, a eu e você, a nós que não somos padres, não somos leigos, nós somos leigos, devem nos proteger dos desvios e das quedas, né? A igreja deve nos levar à água cristalina que é nosso Senhor Jesus Cristo. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infabilidade em matéria de fé e de costumes. Então, Jesus deu este poder de infabilidade, ou seja, de nunca errar, quando a igreja ensina sobre fé e costumes. Presta atenção. Goza desta infabilidade o pontífice romano, ou seja, o Papa, quando proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne a fé e aos costumes. Tudo aquilo que o Papa fala é sem erro? Tudo aquilo que o Papa fala é infalível? Não. Quando o Papa está falando de política, quando o Papa está falando de saúde, quando o Papa está falando de outras coisas, ele pode muito bem errar. E até quando ele fala sobre fé e costumes, sem proclamar a autoridade dele, quando, por exemplo, se ele está dando uma entrevista apenas, aquilo não é absoluta certeza, apesar de nós confiarmos muito no Papa, nós sabemos que ele pode errar também. Mas, quando o Papa diz, através de um documento oficial, dizendo eu, munido da autoridade de sucessor de Pedro, digo que é assim. E esse é assim, for sobre fé, ou seja, aquilo que nós cremos, ou sobre os costumes, como devemos agir, aí o Papa não erra. E o interessante, nenhum Papa nunca caiu em heresia do começo até o fim da igreja. E esta infabilidade reside também no corpo episcopal, ou seja, na reunião não só do Papa sozinho, mas na reunião do Papa com os bispos.
sobretudo em um concílio. Eu não vou explicar o que é um concílio, mas existem às vezes reuniões em que se unem todos os bispos do mundo ao Papa e eles decidem coisas sobre fé e costumes. Nesta hora também não só o Papa, mas todos esses bispos reunidos com ele têm a autoridade da infalibilidade. Então, quando eles ensinam alguma coisa, eles são infalíveis, desde que eles digam que estão ensinando alguma coisa infalível. O munus de santificar. O bispo tem igualmente a responsabilidade de ministrar a graça do sacerdócio supremo, em particular da Eucaristia. Então, a igreja é santificada através dos sacramentos, certo? Quem nos dá os sacramentos? Os padres. Então, o bispo precisa ordenar padres. A igreja existe para isso, para que nós tenhamos os meios para nos salvar. E os padres, os bispos, devem nos levar adiante, eles devem nos reger, eles devem estar à frente. Não devemos nós dizer ao padre, ao papa, aos bispos como eles devem agir, são eles que nos dizem como nós devemos seguir a fé da igreja. Certo? Certo. Muito bem. Agora sobre nós, sobre aqueles que não são padres, não são bispos. Nós devemos procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Olha que interessante. Que diz procurar o reino de Deus, ou seja, o céu, exercendo funções temporais. Quer dizer funções temporais? Quer dizer funções fora da igreja. Trabalhando, estudando, namorando, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Funções temporais, não são diretamente ligadas à igreja. E ordenando elas segundo Deus. Então, como eu devo trabalhar? Eu devo trabalhar segundo Deus. Eu devo trabalhar para me santificar. Devo trabalhar para me unir à vida divina. Devo trabalhar para evangelizar os outros. Como eu devo namorar? Eu devo namorar para me santificar. Devo namorar para me unir a Deus, para dar glória a Deus. Lembra que a gente falou por que a igreja existe? Para santificar os homens, para dar glória a Deus. Nós devemos fazer isso em tudo. Em especial nós que não somos padres, não somos bispos, não estamos na hierarquia da igreja. As atividades cotidianas, se praticadas no espírito, tornam-se sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então veja, você trabalha, você estuda, você vive com a sua família. Essas atividades cotidianas, se praticadas no espírito, se nós fazemos com o espírito de oração, se nós unimos a Deus, se nós entregamos a Deus, tornam-se sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Deus fica feliz quando nós fazemos essas coisas segundo Ele, para Ele. Pela evangelização, né, nós podemos, pelo testemunho da vida e da palavra, nas condições comuns do século, nós devemos participar do munus profético de Jesus. Então, nós devemos evangelizar. Como? Pela vida, pelo jeito como a gente vive e pela palavra. Mas onde isso acontece? Em todos os dias, que é que diz, né? Nas condições comuns do século. O que quer dizer século? Séculos são as coisas não eternas, são as coisas que passam. Ou seja, a vida cotidiana, fora da igreja. Vida, família, trabalho, estudo, essas coisas. Por sua obediência até a morte, Cristo comunicou a seus discípulos o dom da liberdade régia, para que vençam em si mesmos o reino do pecado, por meio de sua abnegação e vida santa. Jesus obedeceu até a morte e ele deu este poder aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que eles também vençam o pecado, o reino do pecado. A gente falou sobre o pecado original, que nos leva a ter essa tendência do pecado, mas nós podemos vencer, porque Cristo venceu e nos deu o poder de vencer através dos sacramentos. Então, por meio de sua abnegação e vida santa, nós podemos vencer ao reino do pecado. E aí nós teremos a liberdade régia. Régia quer dizer de reis. Teremos a liberdade de reis. Os reis não servem a ninguém, né? Eles que mandam. Então nós podemos viver, quando obedientes a Deus, podemos ser senhores de nós mesmos. Unindo suas forças, nós podemos purificar as instituições, que é aquilo que eu já disse. Nós vivemos no mundo e no mundo nós podemos santificar o dia a dia, através do nosso dia a dia, das nossas atividades
todas as coisas que nós vivemos. Nós podemos santificar a nossa escola, santificar o nosso trabalho, santificar as nossas relações. Existe ainda a vida religiosa. Não sei se vocês já ouviram falar das freiras, dos irmãos, dos freis, dos monges. Muitos desses não são padres, eles são só irmãos, eles só são consagrados a um carisma específico. E aí existem 3 tipos de vida religiosa, né? De vida religiosa não, de vida consagrada. O que é a vida consagrada? A vida consagrada comporta, para os que assumem livremente o chamado de vida consagrada, a obrigação de praticar a castidade no celibato, a pobreza e a obediência. Uma consagração mais íntima a Deus. Então existem algumas pessoas que são chamadas a uma consagração mais íntima a Deus, sem ser padres, sem ser bispos, como as freiras. As freiras não são padres, não são bispos, não foram ordenadas, não podem celebrar os sacramentos, podem, não foi para isso. Mas elas são chamadas a uma vida mais íntima, né? Uma vida mais íntima. Então elas fazem a profissão, o chamado, né? Assumem livremente o chamado e a obrigação de praticar 3 coisas, que são os que nós chamamos de conselhos evangélicos, que é a castidade no celibato, ou seja, sem esposa, sem esposo, a pobreza, o desapego dos bens materiais e a obediência, né? Ser obedientes aos nossos superiores. Aí existem 3 tipos de vida consagrada. O primeiro é os eremitas. Os eremitas são aqueles que vão viver sozinhos, vivem num deserto, ou que vivem num mosteiro sozinhos, sem ninguém. Existem alguns que vivem isso. Estes mostram a intimidade pessoal com Cristo. É uma pregação silenciosa. Existem esses homens, nós podemos até falar sobre eles outro dia. Santo Antão da vida, Santo Atanásio, são os cartuchos em algum grau, São Bruno, né? São homens que fugiram para o deserto, que foram morar em cima de uma montanha, foram morar numa floresta, sozinhos. Apenas para rezar e estar com Deus, só. Sempre, sempre se santificando através disso. O que eles mostram para nós? Esses homens mostram a intimidade pessoal com Cristo. Que a nossa vida deve ser uma intimidade pessoal. Veja, a salvação individual. Se eu não rezo, se eu não luto para viver santamente, não vale de nada que os outros lutem, não. Eu preciso lutar também. É pessoal. Então existem esses eremitas e esses eremitas comunicam esta verdade para nós. Um segundo tipo são as virgens e as viúvas consagradas. Isso existe na igreja desde o início. São chamadas pelo Senhor a apegar-se a Ele sem partilha. Virgens e viúvas. Ou seja, mulheres. Virgens aqui quer dizer antes de casar, solteiras. E viúvas quer dizer depois que o marido morreu. Porque a morte nos separa, né? A morte termina o sacramento do matrimônio. Então, desde o início da igreja existem mulheres solteiras e mulheres viúvas que decidem não ter marido e viver inteiramente a Deus, ser inteiramente entregue a Deus. Estas são um sinal transcendente do amor da igreja a Cristo. Elas também são um sinal. Quando você olha uma freira, quando você olha uma menina que decidiu viver inteiramente para Deus, ou uma viúva que decidiu viver inteiramente para Deus, e ela não necessariamente tem que virar uma freira, ela dá um sinal de que, na verdade, nós que somos igrejas, somos esposa de Cristo. Estamos unidos a Ele. Por fim, a vida religiosa. Talvez você já tenha visto, as freiras, existem vários tipos de freiras. Elas usam hábitos diferentes, existem as freiras do Verbo encarnado, existem as freiras carmelitas, as freiras franciscanas, e também existem irmãos. Aqui perto existem os arautos do Evangelho, são vida religiosa. Estes distinguem-se pela profissão pública dos conselhos evangélicos, pela vida fraterna em comunidade. Então, eu dei 2 exemplos, são os eremitas e as virgens. Estes 2 podem não fazer votos públicos. Você pode não saber que a menina é uma menina consagrada a Nosso Senhor Jesus Cristo. Simplesmente ela não casou, então você não sabe por quê. Assim como um eremita, ele é um homem que vive longe de tudo, longe da sociedade, rezando. Ele não precisa ir numa igreja, fazer uma profissão dizendo que ele vai fazer isso. Ele faz e você nota que ele fez. Mas existem alguns
que têm um chamado específico, que eles fazem votos públicos, que são esses que eu disse, os carmelitas, os franciscanos, os beneditinos, os arautos. Então eles fazem um voto público de que vão viver essas coisas e eles vivem em comum, né? Eles vivem no mesmo lugar e tal. Estes são convidados a significar a caridade de Deus em linguagem da nossa época. Ou seja, por que existem essas coisas? Eles existem para nos mostrar como Deus está agindo até hoje. Como Ele ama os homens hoje, aqui na prática. Entende? Muito bem. A último ponto. A consagração e a missão da igreja, anunciar o rei que vem. A vida consagrada é um sinal peculiar do mistério da redenção. É estar mais profundamente presente a seus contemporâneos no coração de Cristo. Então, quando você olha alguém que se consagrou totalmente a Deus, sejam os eremitas, sejam as virgens, ou um frei, um monge, uma freira, assim vai, eles dão um sinal que estão mais intimamente, mais profundamente presentes no coração de Cristo. Quando você olha para eles, você vê, ali está alguém unido a Deus. E isso nos dá um sinal de que nós devemos nos unir a Deus. Certo? Então esta é a hierarquia da igreja. Nós falamos sobre o Papa, os bispos e padres, falamos sobre os leigos e sobre aqueles que sem ser padres e bispos e não se casam, não se dão em matrimônio, mas se entregam totalmente a um chamado de Deus. São a vida consagrada. Muito bem, é isso. Que Deus abençoe você. Desculpe pelo tamanho do vídeo, ficou grande, mas era o que dava. E nós nos vemos na próxima semana. Deus abençoe. Até mais.